A graça e a paz. Passando aqui para deixar uma palavra para a sua vida. Ela está lá em 2 Crônicas, capítulo 33. E vai falar de Manassés. Manassés e a sua oração. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e levaram cativo. Ele era um rei e ele não fez aquilo que o Senhor havia lhe ordenado. Ele não andou dentro dos princípios do Senhor que deveria. E aí ele foi levado junto ali com aquele povo cativo na Babilônia e fez-lhe a oração a Deus, que se tornou favorável. Ele parou, mesmo preso em cadeias, dobrou os seus joelhos, e fez uma oração a Deus. E Deus tornou favorável para com ele. Ele se quebrantou tanto diante da presença de Deus, que Deus se compungiu, mesmo diante das atrocidades que ele já havia feito, porque ele foi um rei perverso, um rei mau. Mas mostrando a misericórdia de Deus, Deus ouve a oração dele e o torna favorável para ele, e atende a súplica e faz voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Manassés, ele reconhece a soberania de Deus, o poder de Deus. E o que eu quero falar com essa história? Há uns dias atrás, nós passamos por uma situação difícil familiar, onde meu pai foi acometido de uma enfermidade, uma pneumonia grave. E ao ser internado, o médico foi bem claro, ele tinha risco ali o risco era constante. E chamou a nossa atenção, fez o protocolo necessário. E aí seguiu os dias ali tomando medicação, seguindo os cuidados. Mas naquele dia da internação, nós levamos o pedido, o nome do meu pai à igreja. Era no dia de Santa Ceia, o nosso pastor apresentou, a igreja toda orou pelo meu pai naquele dia. Foi falado nos áudios, as irmãs no qual eu caminho me retiraram num canto e nós oramos ali pela vida específica do meu pai. E no meu coração era que Deus o alcançasse, que ele não viesse a ser recolhido sem reconhecer essa soberania, reconhecer a soberania que Manassés reconheceu. Porque Deus é real, ainda que você não queira, ainda que você não assuma que Ele é real, Ele é real, Ele é verdadeiro. E isso é só para quem crê. E eu creio piamente e verdadeiramente no meu coração, na minha alma. E aí a gente orou e Deus foi trabalhando, meu pai foi melhorando, dia após dia o Senhor foi trabalhando na saúde do meu pai. Ficou ali uns 8 dias e Deus o trouxe de volta, renovado, com pulmão limpo, os pulmões que estavam manchados, o Senhor limpo. E o que eu quero te dizer? Se Deus aqui sendo Manassés, um homem mau, um homem ruim, Deus se comoveu de íntima compaixão para com a vida dele e o trouxe de volta, o entregou de volta aquilo que era dele, e ele reconheceu a soberania de Deus. Conosco não é diferente. Se você tem fé, se você deposita a sua fé no Senhor, Ele vai te ouvir, Ele ouve a oração, Ele muda a história, Ele muda a trajetória. Meu pai terá outras chances de ter uma comunhão com Deus, isso daí serve a um particular dele. Mas o que importa é que o Senhor ouviu a minha oração, o meu clamor, a minha aflição. E naquele momento de angústia, o Senhor preparou homens e mulheres de Deus que, junto comigo, na mesma fé, apresentou o Senhor, o Deus que tudo pode, o Deus que pode mudar o decreto, porque o médico já tinha falado uns algo para mim. Ele foi bem escrachado no que falou para mim, mas eu levei a Deus, crendo que Deus podia mudar, que Deus podia fazer algo, preparando o meu coração. E sobre essa oração de Manassés, um homem cruel, um homem que não ouviu aquilo que Deus havia passado para ele. Muitas vezes Deus está aí falando com você, seja através dessa mensagem, seja através de outros caminhos, porque Deus é bem sutil. Deus não é como um ladrão que entra chutando a porta, destruindo tudo, bagunçando com a sua vida. Não, Deus, Ele é sutil, Ele é educado e Ele fala na calmaria, Ele fala
em todos os momentos, né? Mas nós não nos atentamos os ouvidos. Aqui no início, no versículo 10, fala: não lhe deram ouvido. Deus tem chamado, Deus tem falado, mas não temos dado ouvidos. Que Deus que você ainda tenha tempo, que a misericórdia do Senhor ainda venha te alcançar e que você ainda tenha tempo. Manassés teve tempo, né? Ele reconheceu a tempo, mas há muitos que não terão mais tempo. E eu louvo ao Senhor. E eu queria deixar esse testemunho, né? Esse testemunho de um Deus que muda. Que você possa viver a totalidade das promessas. O Deus de obras completas, Ele faz cumprir nas horas certas. Não tema o que a circunstância diz, não tema o que o homem diz, porque o mover pode ser o contrário, mas a resposta final sempre virá de Deus. A resposta certa, no momento certo, sempre virá de Deus. O homem, ele tem o seu caderno de julgamentos, né? Ele já tem toda a sua retórica para nos apontar, para nos acusar. Mas só quem conhece o coração é o Senhor. Só quem conhecia o coração aqui desse homem que a princípio parece um homem muito mau, era o Senhor.